capítulo 13. Então, o tema da nossa aula hoje é autoridade e submissão, amém? Romanos 13, versículo 1 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não corta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Amém? Então, esse texto de Romanos, capítulo 13, é um texto que muito usado quando se fala sobre autoridades, certo? Então, aqui a Bíblia começa falando para nós, no versículo 1, que todos devem estar sujeitos às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando esse texto foi escrito, a igreja daquela época estava debaixo do domínio do Império Romano. O Império Romano foi o império que dominou boa parte do mundo durante muitos séculos. E o Império Romano era um império muito cruel. Mas quando a igreja começou lá em Israel, e os judeus eles tinham alguns privilégios do Império Romano. Então, os judeus, ao contrário de outros povos, eles tinham liberdade para exercer a religião deles, porque lá no Império Romano tinha a religião oficial do Estado, que era o culto ao imperador. E o judeu jamais adora uma pessoa a não ser Deus, né? Então, por isso que ali a igreja, quando começou, teve dificuldade, porque reconhecia que só Jesus Cristo era o Senhor. Os romanos falavam que o imperador era o Senhor. A palavra Senhor significa dono, né? Vem do grego curios. Então, quando esse texto foi escrito, a igreja estava debaixo dessa autoridade, da autoridade dos romanos. Então, os romanos, eles tinham um estilo de dominação, onde eles tinham forças militares muito eficientes, muito bem preparadas, muito bem treinadas, e eles eram muito cruéis também. Então, eles tiveram facilidade em derrotar muitos povos ali, conquistar um grande território de terra. Então, queridos, e eles se tornaram o governo daquela época. Então, quando essa carta foi escrita, aqui está falando para a igreja se sujeitar àquela autoridade. Os romanos, durante uma época, eles também começaram a matar os cristãos, eles prendiam e matavam os cristãos, porque os cristãos não adoravam o imperador. Então, mesmo assim, os cristãos continuavam orando pelos seus líderes, abençoando eles, porque esse é o papel da igreja diante das autoridades. Aqui também fala, no versículo 1, que toda a autoridade, não há autoridade que não venha de Deus, né? Que as autoridades foram por eles estabelecidas. Portanto, versículo 2, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu, e assim aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, a Bíblia fala que nós temos que entender que quando nós nos rebelamos contra a autoridade instituída por Deus, toda a autoridade é instituída por Deus, mas muitas vezes nós não entendemos
Por que Deus permite alguns tipos de governos, né, de governantes aqui sobre essa terra? Quando Deus instituiu na terra a autoridade, Deus não instituiu a autoridade para que a autoridade ela dominasse sobre o ser humano. Deus instituiu a autoridade para organizar a sociedade, certo? Nós vamos falar sobre os tipos de autoridade aqui. E quando Deus instituiu a autoridade, Deus não está falando que aquele que tem uma posição de autoridade, ele é melhor do que você. Não, ele apenas tem uma posição diferente da sua. E essa posição é para organizar a nossa vida aqui na terra, certo? Então, aqui também fala no versículo 3, né? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Então, muitas vezes, nós cristãos, certo? Nós vemos que tem governos que, ao longo da história, têm perseguido e matado os cristãos, certo? Mesmo os cristãos sendo pessoas boas, pessoas honestas, que procuravam fazer o bem, a gente sabe que foram instrumento do diabo, né? Mas todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Não teve uma época na fase da igreja que ela foi perseguida e que ela não cresceu. Até debaixo de perseguição, a igreja cresce. Então, aqui na apostila, diz assim: somente aqueles que se submetem à autoridade podem exercê-la. Não fomos chamados para manipular as ovelhas ou controlar sua vida, mas precisamos exercer a autoridade com amor e dentro dos limites estabelecidos por Deus. Para que isso aconteça, é preciso compreender que existem níveis de autoridade. Então, quando Deus instituiu a autoridade e também a autoridade na igreja, não é para manipular as pessoas, certo? Não é para a gente achar que nós somos donos de ninguém, não. Deus colocou autoridade, por quê? Porque Deus quer que a igreja seja organizada com decência e ordem. Amém? Obrigado, querido. Aqui também diz assim: a autoridade soberana pertence exclusivamente a Deus. Cristo recebeu a autoridade soberana. Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 19. Diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e tendo um nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça e todas as coisas para a igreja. Então, Jesus, né, ele recebeu uma autoridade que vem de Deus. Deus é a autoridade suprema. Então, na família, a Bíblia fala o quê? Que o homem é a cabeça da casa, direcionando-a com temência a Deus, sendo ele sacerdote e autoridade da casa. Depois dele, a mãe é a autoridade, então os filhos, e entre eles o mais velho é a autoridade sobre o mais novo. Então Deus deixou aqui na terra 3 níveis de autoridade. Quem está anotando aí, anote. 3 níveis de autoridade, 3 tipos de autoridade. Então, a autoridade, diga comigo: autoridade civil, autoridade religiosa, e autoridade familiar. Então, quais são as autoridades civis? As autoridades civis é um policial que a gente encontra na rua. A autoridade civil, se você estuda numa escola, é o diretor da escola, é o coordenador, são autoridades ali, certo, daquela escola. Então, são autoridades civis. Se você trabalha numa empresa, o seu patrão é uma autoridade. Ele pode te contratar, ele pode te mandar embora a hora que ele quiser. Ali ele é uma autoridade, certo? Então, são autoridades civis. Os juízes, os delegados são autoridades civis que Deus deixou nessa terra. Então, essa autoridade nós temos que nos submeter a ela. A Bíblia também deixou aqui nessa terra a autoridade familiar. Então, dentro da estrutura familiar, a Bíblia deixou o homem como cabeça, então é o marido, que depois vem a esposa, depois vem os filhos. Se tiver mais de um filho, o filho mais velho, depois o outro filho, né, mais novo, certo? Então, na autoridade familiar também devemos respeitar e honrar. Então, e a autoridade religiosa, certo? Que são os líderes religiosos que Deus deixou aqui na terra para nos ensinar o caminho
e nos ajudar a aproximar de Deus e conhecer a sua vontade. Então, queridos, essas 3 esferas de autoridade nós temos que temer, respeitar e orar. Amém? Se a autoridade civil, certo, está elevando os impostos dos produtos, então nós temos nosso papel como igreja é falar mal, é amaldiçoar, não, é criticar. Nosso papel como igreja, primeiro, qual que é? Orar. Esse é o nosso primeiro papel, orar, certo? Então, nosso papel como cidadão é fiscalizar a autoridade que está lá, porque quem estabelece os impostos são políticos, e quem coloca os políticos lá? Nós, nosso voto. Então você tem o direito de fiscalizar, de entrar no e-mail do político ali e falar: olha, está aumentando o imposto, vamos parar com isso, ó, que vem ter eleição, não vou votar no você, hein? Então, todo político ele tem ali o e-mail dele, público, certo? Se você procurar, você vai achar facilmente na internet, e você pode mandar e-mail para os políticos de qualquer estado e falar: olha, nós não vamos votar no você mais. Então, esse é o papel como igreja, né? É orar, como cidadão é cobrar. Então, queridos, existem situações em que nós não devemos obedecer às autoridades. Que situação? Quando essas autoridades determinam alguma coisa que está contra a palavra de Deus. Por exemplo, lá no Egito, né, teve uma época que o faraó, que era a autoridade daquela nação, decretou que as parteiras eram para matar os filhos dos hebreus, os meninos, para jogar no rio. E as parteiras não fizeram isso, porque isso era contra a vontade de Deus. Deus honrou elas. Então, toda vez, quando os apóstolos eles foram presos ali, quando eles estavam pregando o evangelho, e ali os governantes ali, judeus, falaram para eles pararem de pregar o evangelho. Eles falaram assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, todas as vezes que uma autoridade, nessas 3 esferas que eu falei, civil, militar ou religiosa, nos dá um comando em que isso vai contra a palavra de Deus, nós não precisamos obedecer. Amém? Nós não precisamos obedecer. Uma vez, um adolescente chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero me batizar, mas o meu pai não deixa. E a Bíblia fala que eu tenho que ser submisso aos meus pais. O que o senhor me diz? Eu falo: olha, perante a lei, você é menor de idade, então você tem que obedecer ao seu pai. Ah, mas a Bíblia não fala que eu tenho que batizar? Fala, mas a Bíblia não fala que se você não batizar, você não vai ser salvo, certo? Nesse momento, se eu batizar você sem autorização do seu pai, eu posso responder um processo de corrupção. Não é corrupção de menor, não, é um negócio na lei lá que você está levando o adolescente para o mau caminho, certo? Então, o que acontece? Existe uma lei que fala que você, nesse caso, eu como autoridade religiosa, eu tenho que ter autorização do seu pai, que se eu batizo você, e ele vai lá no delegado e fala: ó, aquele pastor está fazendo a cabeça do meu filho, ele para a igreja dele, eu não quero, eu não autorizei, eu não deixei. Ele é autoridade, uma autoridade civil. Então, aguenta a mão, dia que você fizer 18 anos, você vai ser batizado. Se até lá você morrer, você vai estar salvo, pode ficar tranquilo, certo? E até lá, vai orando pelo seu pai, para Deus quebrantar o coração dele. Deus quebranta o coração dele para deixar você ser batizado. Então, tem princípios, queridos, que nós temos que entender que a palavra de Deus ela é soberana, né? Mas nós vivemos debaixo de leis humanas. Aqui na apostila fala assim: a autoridade da verdade está em tudo que Deus diz, e essa verdade se cumpre em Cristo. Você não deve usar a sua posição de autoridade para abusar dela. Toda palavra ou regra deve ser obedecida por estar debaixo da verdade, que é a palavra e a vontade de Deus. Amém? Vamos ler lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém?
Então, queridos, a autoridade máxima é a verdade que está na palavra de Deus. Nós cristãos, a base da nossa fé é única e exclusivamente a palavra de Deus. Única e exclusivamente a palavra de Deus. Se eu chegar e falar assim, olha, Deus me falou, aí eu cito algo que é contra a palavra de Deus, por exemplo, né? E aí, mesmo que eu falando que Deus me falou, mas se vai contra a palavra de Deus, certo? O que prevalece, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Por isso nós estamos aqui para estudar, para aprender a palavra de Deus, para que nós não venhamos a cair em qualquer engodo que tem por aí no mundo afora, certo? Porque o diabo também conhece a palavra de Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus, né? Jesus falou, olha, diabo, está escrito, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Então o diabo também falou, também está escrito. O diabo também conhece a Bíblia, ele viu ela ser escrita. Só que o diabo ele usa a Bíblia de forma distorcida, fora da realidade, fora da vontade de Deus. Então nós temos que entender que como cristãos nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, certo? Porque como diz esse texto, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Amém? A autoridade delegada é aquela que procede da responsabilidade. Quando deixamos de assumir a responsabilidade, perdemos a autoridade. Então, nós recebemos, vamos supor, que o irmão Joaquim recebe um cargo aqui na igreja. Ele vai ser líder do ministério tal. Mas aí o irmão Joaquim, beleza, né? Não, eu vou fazer o meu melhor. Mas ele começa a fazer de qualquer jeito, começa a faltar. Ele começa a achar porque agora ele tem um cargo, ele é melhor que as pessoas, começa a tratar mal as pessoas. Então, ele não está agindo com responsabilidade diante do cargo que foi dado a ele. O que vai acontecer? Vai ser tirado, certo? Quando somos igreja, estamos exercendo a autoridade que nos foi delegada por Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, o que nós somos? Diga, embaixadores de Cristo. Amém? Então, essa autoridade que Deus nos deu, não é para nós acharmos que nós somos dono do rebanho. Eu lembro que uma vez eu convidei uma pessoa para vir para ir na igreja que eu pastoreava ali. E aí a pessoa, eu não sabia que essa pessoa era cristã, que ela frequentava alguma igreja. Ela falou assim: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Como é que é o nome disso? Manipulação. O pastor não é seu dono? Seu dono é Jesus. Eu não sou livre para ir em qualquer igreja, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém, para nenhuma igreja. Na verdade, só tem uma igreja nessa terra, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora, se por questão de honra eu vou avisar o meu pastor, esse domingo eu não estarei ao culto porque eu vou visitar a igreja do amigo meu. Amém, meu irmão, vai em paz, você é livre. Por uma questão de honra, não porque se ele autorizar eu não vou não, tá? Mas se o meu pastor autorizar eu vou. Então isso chama-se manipulação. O pastor não é seu dono. Você fala assim, não, você não vai não, tem culto aqui. Manipulação. Entendeu? O pastor pode falar assim, olha, irmão, sim, eu queria que você fosse na igreja, porque eu vou pregar uma palavra que Deus me deu, né? Eu queria que você ouvisse, se você puder ir no domingo, né? Assim, é uma sugestão, mas se você quiser, você é livre. Pronto. Então é isso que nós temos que entender, que deixar ser manipulado, quando você sabe que é errado, né? Também não está correto. Então, se nós, a Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém?
hoje, uma colega minha de trabalho me convidou para ir na igreja dela domingo agora. Vi uma apresentação do filho dela. Mas eu não vou. Mas eu não vou, não é porque eu sou pastor aqui. Eu não vou porque eu não quero. Entendeu? Porque o culto aqui é muito bom. E eu já sei como é que é o culto na igreja dela. Certo? Eu já frequentei cursos daquela igreja. Certo? Aqui eu acho melhor. Eu não vou só porque eu não quero. Porque se eu quisesse eu iria. Acabou. Ah, mas o senhor é pastor lá. Sim, mas eu sou livre. Amém? A igreja é uma só. Certo? Então, queridos, nós temos que entender que a autoridade não é manipulação. Entendeu? Não é manipulação. Eu já congreguei em igrejas que para você viajar, você tinha que comunicar seu líder. O líder falava assim: mas como que você viajou, Alisson, e não me avisou? Você está debaixo de rebeldia, Alisson, você tem que me avisar só seu líder. Isso é manipulação, irmãos. Misericórdia, isso é fardo, né? O Alisson é livre para viajar. Se por uma questão de honra ele quiser falar assim: meu líder, eu vou viajar, ora por mim, esteja me cobrindo oração para que não aconteça nenhum acidente na estrada, beleza, isso é honra, isso é bonito, mas não obrigado. Se ele esqueceu, amém, eu vou continuar amando ele, né? Ele vai continuar sendo ovelha de Jesus. Vocês entenderam, queridos? Certo? 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Versículo 2 diz assim, 1 Pedro 5, 2: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, queridos, é assim que deve proceder, né, os líderes na casa do Senhor, certo? Pastorear o rebanho é com amor. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele é o dono do rebanho, né? Nós somos ovelhas do rebanho dele. Eu estou aqui com o título de pastor, mas apenas para ensinar os irmãos a como você ser uma ovelha de Jesus cada dia melhor. Amém? Conhecer a vontade dele. A autoridade da lei, dos contratos e acordos legais é a que rege a sociedade, e a sua origem é divina. Em Romanos 13, de 5 ao 7, que nós vemos aí no começo, vemos que procede dele esse tipo de autoridade para um bom andamento da sociedade. Então, quando nós respeitamos as leis civis, nós estamos, desde que essa lei seja uma lei justa, seja uma lei honesta, nós estamos também nos submetendo à vontade de Deus, certo? Então, toda vez que a gente desobedece uma lei civil, nós também, desde que essa lei seja justa, nós estamos também desobedecendo à vontade de Deus. Então, nós começamos falando sobre autoridade, agora nós vamos falar sobre submissão. A palavra submerso é o que? Estar imergido, não é? Então, submissão é estar debaixo da mesma missão, ok? Isso significa a palavra submissão, estar debaixo da mesma missão. Quando a Bíblia fala assim: esposas, submetam-se aos seus maridos, quer dizer que o marido é o cabeça da casa, e aquele homem ali, ele tem uma missão. Qual que é a missão dele? Ser cada dia mais parecido com Jesus. E qual que é o papel dessa esposa? Ajudar ele nessa missão, a ser um homem de Deus, a ser ele cada dia mais parecido com Jesus. Isso é ser uma esposa submissa, quando ela ora por ele, quando a esposa vê que o marido está errando, e com muito amor e carinho ela fala: meu bem, mas você não acha que você está exagerando? Mas você não acha que nós devemos ir por esse caminho, certo? Ela está ajudando ele, não dando ordem, comandando, mas ajudando ele a ver coisas que ele não estava conseguindo ver. Isso é ser submisso. Na visão voltada à liderança, a submissão tem como meta maior levar todos, através da influência, a um único objetivo: cumprir a vontade do Rei Jesus. Esta missão deve estar inserida em um comando organizado. Queridos,
Hoje nós estamos aqui juntos, no mesmo ministério. Mas pode ser que daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, eu não sei, você ou eu, nós estejamos em outro ministério. Mas aonde você estiver, eu quero que você grave isso. Ser submisso não é ser capacho, não é ser manipulado. Amém? Você ser submisso não tira de você o direito de questionar. Questionar é pecado? Não é pecado. Discordar é pecado? Não é pecado. Então, se eu discordo de alguma coisa dessa igreja aqui, eu não sou rebelde. Eu sou rebelde se eu, além de discordar, eu contaminar as pessoas, para que as pessoas fiquem contra a liderança, e aí a gente cria uma facção. Aí é pecado. Certo? Eu pensar diferente não é pecado. Eu ter a minha opinião não é pecado. Só que eu posso pegar essa opinião e guardar só para mim. Eu discordo, mas eu guardo só para mim. Entendeu, queridos? Então você tem direito de questionar, de perguntar, mas por que aqui é assim? Por que isso aqui é assim? Entendeu? Então, mas eu não concordo com isso. É direito de eu não concordar. É direito de você ser um ser humano que pensa, Deus te deu uma cabeça. Amém? Então, aonde quer que você esteja, por resto da sua vida, não aceite ser manipulados. Não aceite ser massa de manobra de ninguém. Entre o que o pastor diz e o que a Bíblia diz, fique com a Bíblia. Certo? Mas se o pastor estiver dentro da Bíblia, obedeça a ele, se submeta a ele, porque ele está sendo um instrumento de Deus para você. Você perguntar, Nayara? Eu perguntar, tipo assim, e se caso acontecer, tipo assim, você não concordar com alguma coisa, ou realmente questionar sobre algo, às vezes tem alguma coisa que você tem dúvida e a pessoa entender como se você não quisesse receber a direção dela. O que a gente deve fazer nesses casos? Pergunta de novo, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Se caso você não concordar com alguma coisa que foi direcionada, ou se você tiver uma dúvida referente àquilo e ficar questionando sobre aquilo, porque você tem dúvida naquilo, e a pessoa entender como se você não estivesse respeitando a autoridade dela. A imaturidade dela. Aí você tem que orar por ela. Nos nossos casos, no nosso caso, a gente ora pela pessoa. Aí você ora por ele. Você entendeu? Muitas vezes Deus nos dá líderes numa embalagem que a gente não gosta. É o líder certo, mas na embalagem errada. Às vezes, muitas vezes Deus coloca líderes assim na nossa vida para testar a nossa submissão. Entendeu? Mesmo você vendo às vezes um líder que é imaturo, você vê que ele está errando, você mostra que ele está errando, ou às vezes ele não está nem errando, você só não está entendendo e está questionando, mas por que é assim? Não, ele está perguntando demais, para com isso. Você entendeu? Você fala, ele é imaturo, né? Não deixa nem te perguntar, mas eu vou orar por ele, vou me submeter. Você vai assinar aprovada por Deus. No dia que você falar assim, eu cansei, porque eu não concordo e eu não posso perguntar, eu cansei. Irmã, você é livre para congregar onde você quiser. Entendeu? Mas não vá para o mundo. Não é que Deus tem para nós. Então, queridos, nós temos liberdade, né? Eu conheci um pastor que ele conheceu uma visão, né? Um jeito de conduzir a igreja muito bom, abençoado. Ele chegou no líder dele e mostrou, olha esse jeito aqui de conduzir a igreja, que bênção. É um jeito assim mais dinâmico, mais agradável. A igreja pode crescer melhor, as pessoas podem ter mais assistência. O que você acha? Aí o líder falou, não, isso aí é mole, isso passa, não, nós vamos ficar aqui desse jeito. Ele falou assim, então, beleza, eu senti de Deus que eu tenho que conduzir o povo dele desse jeito que eu estou te mostrando. Então, a partir de hoje, eu vou me desligar desse ministério, eu vou congregar na minha casa e eu vou começar a ganhar vidas para Jesus, certo? E eu vou conduzir essa vida desse jeito aqui. E o pastor falou, meu irmão, você quer ir, né? Vai que é sua, certo? E ele foi. Só que algumas pessoas da igreja gostavam dele e foi com ele também. No primeiro culto tinha 300 pessoas, né? Entendeu? E ele começou o ministério, entendeu? Que hoje, eu acho que já tem, tenho certeza, já tem mais de 1.000 igrejas espalhadas no Brasil e no mundo afora, certo?
Mas por quê? Ele recebeu a visão de Deus, ele viu que era de Deus, o líder dele não concordava, amém. O líder dele continua sendo abençoado por Deus, continua crescendo, continua fazendo do jeito que sempre quis fazer, Deus também abençoa do mesmo jeito. Então, eles não perderam a amizade, não perderam o respeito, porque na própria Bíblia mostra, irmãos, que nós podemos ter divergência de ideia. Você vê lá em Atos, Paulo e Barnabé, dois grandes homens de Deus, fizeram viagens missionárias juntos, impactantes, mas chegou a hora da próxima viagem, discordaram, se apartaram, e Deus abençoou eles do mesmo jeito, eles continuaram sendo os instrumentos de Deus do mesmo jeito, porque a obra não parou, né? A Bíblia não fala que eles se viraram inimigos, ficaram de mal, não, só tiveram uma divergência de ideia, não quiseram mais caminhar junto, perfeito, não podemos ficar falando mal, ofendendo. Por exemplo, a pessoa foi da nossa igreja e não quis caminhar mais, foi desse ministério, não quis mais caminhar, foi para outro ministério, amém, ele é livre, ora por ele, abençoa ele, né? Ele deixou de ser irmão nosso, vamos passar do mesmo jeito para a gente, certo? Então o nosso papel não é falar mal, não é acusar, não é condenar, entendeu? A pessoa decidiu andar em outro grupo, amém, irmão, você é irmão nosso, se você encontra na rua, cumprimento, do mesmo jeito, certo? Ah, mas ele está falando mal da gente, aí já é problema dele com Deus. Temos, por exemplo, o exército militar, que possui cargos hierárquicos, exemplo, major, capitão, sargento, tenente. A hierarquia vem do trono de Deus e ela pode ser notada no exército de anjos, né? Então a Bíblia fala que no mundo espiritual existe uma hierarquia, então lá tem arcanjos, querubins, serafins, certo? Então no exército de Satanás também tem uma hierarquia, principados, potestades, dominadores, príncipes do ar, das trevas, entidades e assim por diante. E em toda a criação, né, também existe uma hierarquia ali, né? Então, queridos, nós temos que entender que Deus, quando criou a autoridade, certo? É para que o mundo fosse organizado. A autoridade familiar é para que a família fosse organizada. A autoridade civil é para que a sociedade fosse organizada. O ser humano, ele tem a necessidade de ser conduzido. Não é mandado, é conduzido, guiado, certo? Então, quando você nasce, Deus quisesse que a gente nascesse sem autoridade, a gente ia ser igual tartaruga, né? A mãe ia lá, botava o ovo na praia e nunca mais a gente vê. Você nascia sozinho, se virava sozinho, se criava sozinho. Tartaruga é desse jeito, não é? Ela não conhece o pai nem a mãe, mas é um ser que está aí há milhares de anos no planeta e vive e se reproduz, certo? Mas Deus deixou a gente para ser gerado no ventre de uma mulher, nascer, depender do pai, depender da mãe durante os primeiros anos de vida, certo? Por quê? Porque Deus já queria ensinar dentro de casa a autoridade, submissão, ali dentro da família, certo? Então, queridos, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, né? A minha mãe, ela era de uma outra religião, ela não queria que eu fosse evangélico, então ela pegou no meu pé durante um tempo para que eu não fosse assim a igreja. Tudo era motivo para implicar comigo. Aí eu lembro que um dia acabou o culto e estava chovendo, e a chuva não parava, já estava tarde. Eu falei, eu vou embora para casa na chuva mesmo. Eu ia a pé para a igreja, e eu fui embora para cá debaixo de chuva. Eu cheguei lá, minha mãe ficou muito nervosa, mas você veio debaixo de chuva, como você fez isso? E aquela história, né? Quando você chega em casa, a chuva acaba, né? Aí a chuva já acabou já, né? Só tem que esperar um pouquinho e tal. Eu falei, eu sei, mas já está tarde, estava cansado, fui embora para casa. Não, eu vou te proibir nessa igreja, você está proibido nessa igreja. Durante um mês você não vai à igreja. Eu lembro que eu chorei muito, né? Eu fiquei muito triste. E eu acho que no próximo final de semana ia ter batismo na igreja, eu iria me batizar. Aí eu fiquei muito triste ali, e aí meu pai, né, nessa época, meus pais já eram separados, mas meu pai sempre lá visitar a gente. Aí meu pai foi lá e eu pedi para ele interceder, né? Pai, olha, eu quero ser batizado, né? Minha mãe falou que eu não posso, tal, como é que faz? Ele falou, não, eu vou conversar com ela, tal. Ele conversou, interviu e deu certo. Então, queridos, mas foi uma situação que minha mãe falava assim, você não vai ser batizado. Eu não poderia ser batizado, porque eu era de menor, né? Então, é uma questão de submissão à autoridade. Respeitar a hierarquia, sendo submissa às autoridades, depende do nosso olhar. Não devemos olhar para a pessoa em si, mas para a autoridade dada àquela pessoa por Deus, pois nada acontece sem a permissão dele. Então, queridos, muitas vezes, como eu falei para a Nayara, Deus nos dá o líder
né? Às vezes que você precisa, mas na embalagem, às vezes que você não gosta. Davi, ele tinha um líder terrível, porque o líder dele queria matar ele, tentou matar ele várias vezes. Mesmo assim, Davi foi submisso a Saul, porque ele sabia que Saul estava doido, estava influenciado por demônios, mas mesmo assim ele era ungido de Deus. Ele disse: ai de mim tocar em um ungido do Senhor. Então, queridos, essa mentalidade que a gente tem que ter. Se você não gosta do pastor A, do pastor B, que você vê na mídia aí, falar alguma coisa que você não concorda, ora por ele, certo? Respeita ele. Se você vê a igreja A, a igreja B, com uma visão que a gente não concorda, vamos respeitar. Tem irmãos nossos ali que tem a mesma fé que a gente tem, crê no mesmo Jesus que a gente tem, e estão indo para o mesmo céu que a gente está indo. Amém? Diga comigo: a submissão deve ser irrestrita, imediata e com alegria. Então, existe uma diferença entre obedecer e ser submisso, certo? Como é que é o seu nome, irmão? Isabel. Vamos supor que a mãe da Isabel fale assim: Isabel, amanhã você vai lavar o banheiro. E a Isabel fala: tá bom, eu vou. Ela foi submissa? Foi. A mãe falou, ela falou: não, eu vou. Aí no dia ela não foi. Ela foi obediente? Ela foi submissa, mas não foi obediente. Quando a pessoa obedece com alegria. É o que eu vou falar agora. Então vamos supor que a mãe da Isabel falou assim: Isabel, amanhã você vai lavar o banheiro. Ela fala: ah não, mãe, eu tudo é aí nessa casa. Isabel, você vai lavar o banheiro. Ah não, mãe, manda minha irmã, por que tem que ser só eu? Isabel, amanhã você vai lavar o banheiro, senão você vai apanhar. E aí no dia ela está lá lavando o banheiro. Aí chega uma amiga dela, liga para ela: ô Isabel, vem aqui em casa. Ah, não posso, lavar essa porcaria do banheiro. Mas quem mandou? Ah, minha mãe, aquela chata, aquela enjoada. Ela foi obediente? Foi, a mãe falou e ela está lá lavando o banheiro. Mas ela foi submissa? Não foi submissa. Então, queridos, entenderam? Foi só um exemplo. Vocês entenderam a diferença, o que é ser submisso e o que é ser obediente? A Bíblia fala que nós temos que ser obediente e submisso. Pode ser que ela recebeu uma ordem que ela não goste, mas mesmo ela não gostando, ela respeitou a mãe, que é uma autoridade. Ela não murmurou. Ela falou: oh Deus, tá bom, né? Eu vou me dar graça. Ela foi assim meio contrariada, mas ela foi, certo? Ela pediu: oh Deus, me dá força, eu não gosto de lavar banheiro, mas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que submissa a minha mãe. Então, ela se esforçou para ser submissa, e Deus vai honrar ela. Deus vai honrar o coração dela. Entendeu, queridos? Então, essa é a submissão verdadeira. E vamos supor, outro detalhe: a mãe pede para lavar o banheiro, certo? Ó, amanhã cedo você vai lavar o banheiro. Aí ela fala: tá bem, eu vou. Aí, quando a mãe chega na hora do almoço, o banheiro não está lavado. Ela fala: não, mãe, eu vou lavar. Mas eu vou lavar depois do almoço, porque de manhã eu tinha que fazer um negócio aqui, tal. E aí a mãe vai ficar meio contrariada, mas tá bom, lavou, né? Tá, vai lavar depois do almoço. Depois do almoço ela lava. Ela foi submissa, né? Teve submissão, mas não foi imediato. Então, a submissão verdadeira, queridos, é imediato, é irrestrito e com alegria. A Bíblia fala no Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Deus espera que a gente sirva a Ele, queridos, é com alegria no coração, certo? Ser submisso é quando eu obedeço às ordens, olhando para a autoridade que está sobre aquela pessoa, crendo que aquele que me guarda não dorme, e nenhuma árvore cai da árvore, nenhuma folha cai da árvore sem sua permissão. Amém? Muitas vezes, queridos, nós estamos diante de autoridades, e às vezes tem pessoas tem vezes que o diabo fala assim: ah, mas essa pessoa não está preparada para ser líder, né? Você é muito melhor, se você estivesse lá, você, né, liderar com muito mais qualidade. Então, amados, nem todas as pessoas que são os melhores é que
são levantados como líder. Deus tem suas escolhas, tem seus mistérios, certo? Mas o nosso papel é sempre nos submeter, amém? Diga-se comigo, toda submissão por amor gera favor. Então, quando nós submetemos a uma autoridade, nós seremos sempre honrados por Deus, amém? Um exemplo disso foi Davi. Davi, como eu já citei, ele foi liderado por um líder muito ruim, que queria matar ele, que tinha inveja dele, certo? Porque ele era um homem de Deus, porque ele era um excelente guerreiro. Mas ele foi submisso e Deus honrou Davi. Davi foi um rei muito maior do que Saul, teve muito mais vitórias do que Saul. Na verdade, Davi se tornou o referencial como o melhor rei de Israel. Foi o referencial, né? O melhor rei de Israel. Quando nós rejeitamos uma autoridade dada por Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. O Brasil tem um problema, né? Porque nós temos políticos que não dão bom exemplo, e nós temos muitas vezes dificuldade de nos submetermos à autoridade. Então, por exemplo, tem lá um político fulano de tal, ele pode ser um político que tem um papel ruim como político, mas ele é uma autoridade, certo? Ali, ele pode ser que, vamos supor, aqui em Rio Verde, eu fiquei uns anos fora, eu voltei, aí eu vi que as praças estão todas bonitas, arrumadas, bonitinha, ótimo, isso é muito bom para a cidade. Mas vamos supor, eu não sei se é o caso, mas vamos supor que a educação esteja horrível. Está faltando dinheiro na escola, as escolas estão caindo aos pedaços. Eu não estou falando que é, vamos supor, certo? Aquele gestor, a lei dá para ele o direito de escolher onde ele vai aplicar o dinheiro, certo? Ele aplica na educação mínimo, ele está cumprindo a lei, o restante ele quer aplicar nas praças. É o direito dele. Às vezes você fala, não, educação é mais importante do que lazer, mas na cabeça dele lazer é mais importante do que educação. Então nós temos que fazer, se você não concorda, ora por ele, mas não sai falando mal. É um exemplo, né? Um exemplo, qualquer governante, esse é o nosso papel. Eu lembro de um testemunho de uma irmã, esse testemunho, se eu não me engano, ele está na internet, no YouTube, de uma irmã lá de Singapura. De Singapura não, desculpa, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, irmãos, há uns 50 anos atrás, era um país muito pobre, muito mais pobre do que esses países aqui ao nosso redor, da América Latina. Era um país muito pobre. Era um país que foi devastado por uma guerra, a Guerra das Coreias. Era um país que tinha um índice de corrupção altíssimo na política. Então, eu lembro do testemunho de uma irmã, de uma senhorinha, que ela falou que as igrejas da Coreia se uniram e fizeram uma seguinte aliança: todos os dias, antes de orar por qualquer coisa, nós vamos orar pelos nossos governantes, como a Bíblia fala que nós temos que fazer, orar pelos nossos líderes. Eles começaram a orar pelos políticos, pelos governantes, porque era um governo muito corrupto que eles tinham, que oprimiam muito o povo. E todos os dias o oriental ali é muito disciplinado, né? Todos os dias de manhã eles acordavam e antes de orar por si mesmos, eles começaram a orar pelos líderes. E Deus começou a colocar na Coreia do Sul líderes, né, que foram fazendo a diferença, foram fazendo boas leis, foi mudando. Hoje a Coreia do Sul é um país de primeiro mundo, é um país rico, é um país justo, certo? É um país onde todo mundo tem oportunidade de estudar, de trabalhar, de desenvolver. Empresas que fazem a diferença no mundo inteiro são empresas coreanas, como a Samsung, certo? A LG. A Samsung é a mais famosa de todas, certo? Então, nós vemos aí que Deus abençoou aquela nação, por quê? Porque a igreja, ao invés de levantar amaldiçoando, se levantou orando a favor do governante daquela nação. Pode perguntar. A questão de Israel, por exemplo, Israel é uma nação muito rica por causa da mineração de diamante, né? Não, Israel não tem diamante. Israel não tem diamante. Sério? Porque eu estava naquele vídeo, tipo assim, Israel, a taxa de pobreza é quase nulo, justamente para os ortodoxos, né? E foi a nação que gerou o Filho de
Israel, Deus fez uma aliança com Abraão. Que de Abraão, ele iria levantar um povo, e Deus iria abençoar esse povo e proteger esse povo. Então, os judeus, eles têm a bênção da proteção e da prosperidade por causa de Abraão. Então, durante toda a história, os judeus são protegidos por Deus e prósperos, né? Porque eles têm uma bênção sobre eles. Mas nós, como igreja, nós temos que entender que nós temos um judeu que mora dentro de nós, que é Jesus, e podemos ter essa mesma bênção. Só que quando nós ouvimos falar que Israel é um país rico, é abençoado, eles não se tornaram ricos e abençoados dormindo até 10 horas da manhã, entendeu? Ficando o dia inteiro na internet, não. Eles se tornaram a nação que são, estudando, trabalhando, se esforçando, fazendo a parte deles. Se você fizer a sua parte, Deus vai te abençoar. Não é porque nós somos igreja, temos promessas, fala, não, Deus vai me abençoar. Ah, Deus, eu sou teu filho, abre uma porta de trabalho para mim. Aí Deus abre uma porta de trabalho para você, excelente. Aí ela chega atrasada, você faz de qualquer jeito, você é preguiçoso, você fica reclamando do patrão, né? E não tem como você ser abençoado, você não está fazendo a sua parte, entendeu? Então, temos que fazer a nossa parte também, certo? Então nós temos que ser referencial. Ah, pastor, mas ali o emprego que eu consegui, eu achei que era uma coisa e é outra. Tá bom, mas nem por isso você precisa fazer pirraça, você precisa trabalhar ruim. Você não está gostando daquele emprego, você pode pedir sua conta, né? Você pode pedir para ser dispensado, é direito seu. Ou então, se você precisa do salário, continua trabalhando e já vai procurando alguma coisa, certo? Então, aí depois que você arrumar alguma coisa, você chega lá e pede conta. Mas saia de cabeça erguida, saia com um bom nome, certo? Todos os dias que você for lá, você deu o seu melhor. Então ninguém vai ter argumento para falar assim, veio aqui, isso me deu prejuízo. Então, amados, aqui na apostila fala assim, olha, Paulo era uma pessoa importantíssima em seus dias, uma autoridade possuída de status social, mas, obedecendo ao Senhor, humildemente submeteu-se a Ananias, um homem simples e desconhecido, para receber a cura e a orientação espiritual. Então, lá em Atos 9, né, conta a história da conversão de Paulo, que ele era um líder religioso importante nos dias dele, mas ali na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele ficou cego. E durante o tempo que ele estava cego, né, Deus levantou um humilde cego chamado Ananias, que foi lá e orou por ele. E Paulo, né, mesmo sendo um grande líder religioso e tal, ele se submeteu a uma pessoa simples, porque não era nem pastor da igreja, era um irmão submisso a Deus. Foi lá, orou por ele e ele recuperou a visão. Então, amados, quando Deus ele quer usar as pessoas, ele usa qualquer um, porque é ele que lhe dá autoridade. Amém? Diga assim comigo, a submissão é um fator que prova o nível de respeito à autoridade de Deus. Então, por exemplo, Elias e Eliseu. Elias, ele era um agricultor, e o profeta Eliseu chamou ele para ser um discípulo, para segui-lo. Ele abandonou tudo, e como um homem submisso, ele submeteu ao homem de Deus, Elias. Então Eliseu, porque submeteu a Elias, porque ele entendeu aquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia fala que ele teve uma porção dobrada, né? Ele teve o dobro da unção de Elias. Então Elias, o profeta Elias, enquanto ele estava vivo, ele realizou 7 milagres durante a sua vida. Eliseu realizou 14 milagres, certo? Então, por quê? Porque ele recebeu o dobro da unção, porque ele foi submisso. Então, amados, com respeito à autoridade e submissão, existe uma polêmica, certo? Que algumas igrejas falam assim que a Bíblia fala que mulher não pode pregar na igreja, mulher tem que ficar calada, certo? Então, o que acontece? Essas cartas, né, de Paulo, onde ele fala isso, nós temos que analisar o contexto cultural e o contexto local daquela igreja.
locais onde Paulo falou que a mulher não deve pregar, não deve dominar sobre o homem, eram locais onde estava tendo um problema muito grande de... A igreja estava muito desorganizada, tinha que organizar a igreja, e ele deu esse comando, foi o comando para aquela época. Temos que entender também que os dias de Paulo eram dias em que a sociedade era muito machista, certo? Por exemplo, quando você vê na Bíblia os censos, né, a contagem de pessoas, ela fala assim, por exemplo, na multiplicação de pães, a Bíblia fala assim, olha, e foram mais do que 5.000 homens que comeram os pães, além das mulheres e crianças. Quer dizer que mulheres e crianças não eram contados, eles não contavam. A sociedade era uma sociedade machista naquela época, certo? Então, a mulher, eles entendiam que a mulher, a função da mulher era procriar, cuidar do filho, da casa do marido, só, certo? Isso aí seria uma excelente esposa. Então, mas a Bíblia fala que o ministério de Jesus ele honrou muito as mulheres, no ministério dele. Então os apóstolos também honraram muitas mulheres no seu ministério, certo? Então nós vemos que na Bíblia tem grandes mulheres que foram instrumentos de Deus. Quando Jesus apareceu, as primeiras pessoas que viu Jesus ressuscitado foram mulheres. Isso Jesus mostrando que ele valoriza a pessoa da mulher e o ministério das mulheres. Amém? Então, ainda falando sobre submissão, né? Atitudes de insubmissão. Então, a insubmissão que é algo que nasceu lá com Lúcifer, né? Quando ele se rebelou contra Deus. Lá em Isaías 14:12, Isaías 14:12. Diz assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, olha o que estava no coração do diabo, de Lúcifer: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então, o que o diabo queria ser? Ele queria ser igual a Deus. Na verdade, ele queria ser maior do que Deus. É isso que estava no coração dele. Então, a insubmissão, amados, ela nasceu no coração das trevas, no coração do diabo, certo? E o diabo, ele tenta dividir a igreja dessa forma. Quando a gente começa a querer fermentar, criar grupo, como eu já falei anteriormente, não é pecado discordar, não é pecado questionar. O pecado é eu contaminar as pessoas com a minha insatisfação. A sua insatisfação é só para você, certo? Ora, pede para Deus guardar seu coração e você pede para Deus te mostrar e te ensinar teu coração submisso. Amém? Então, amados, o que o diabo quer? Que nós sejamos igual a ele, ele quer nos contaminar. Então, o diabo queria ser Deus e foi expulso dos céus. Agora vamos ver qual foi a atitude de Jesus, ele sendo Deus. Filipenses 2:5. Carta aos Filipenses. Filipenses 2:5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo o quê? Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, queridos, Jesus, ele era Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, se tornou servo, amém? Veio aqui, nos serviu, morreu por nós, e a consequência foi que Deus o exaltou, né? Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então Jesus, sendo Deus, se humilhou e foi exaltado. O diabo, sendo anjo, se exaltou e foi expulso do céu. Olha a diferença, certo? Então, no versículo 5, como é que o versículo 5 começa? Está lá no telão? Não? O versículo 5 começa assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nossa atitude tem que ser a mesma, de se humilhar, amém? Então, de você querer servir as pessoas. Não é porque a gente acha que você às vezes tem um cargo, um título, você é melhor que alguém. Não. Então, eu acho muito bonito, se eu não me engano, é João 13, quando Jesus, perto da sua morte, ele reúne os discípulos ali, ele pega uma bacia, uma toalha, e vai lavar os pés, um por um. E lavar os pés, queridos, era uma coisa, naquela época, muito humilhante, porque as ruas eram ruas de terra, né? Os pés das pessoas eram muito sujos, não tinha sapato fechado. Então, lavar os pés era uma coisa que só os escravos faziam, nem os servos, né, que ganhavam salário, eles não lavavam os pés do Senhor, era só escravo que lavava o pé. Então, porque era uma coisa muito humilhante. Jesus foi lá e ele se humilhou a ponto de lavar os pés, já pensou Deus lavando o seu pé? Olha aí que honra. E quando ele terminou, ele falou assim: vocês me chamam de Senhor, e eu realmente sou. E se eu, sendo Senhor, lavei os pés de vocês, muito mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Servir a Deus, irmãos, é você lavar o pé do seu irmão. Quando nós nos dispomos a servir na igreja voluntariamente, nós estamos sendo como Jesus, lavando os pés uns dos outros. Quando nós nos dispomos a servir os irmãos com os nossos talentos. Qual que é o seu talento? Você tem um talento. A irmã ali é fotógrafa, né? E ela já foi lá, já tirou umas fotos para nós, nem cobrou, né? Não, ela que eu saiba não, né? Você não cobrou? Então, o que acontece? O talento que Deus deu para ela foi esse, né? Ela está lá tirando as fotos, ela está lavando os nossos pés, entendeu? Porque a foto dela é foto profissional, ela estudou para isso. O equipamento dela custou caro. Então, um exemplo, né? Então, cada um de nós tem um talento, certo? Cada um de nós tem alguma coisa que Deus te deu. Então, procura em Deus, fala assim: Deus, qual que é o meu talento? O que eu posso fazer para o Senhor? Tem uma igreja lá nos Estados Unidos que tem um ministério, que é o ministério de baby sister, de babá. Existem as jovens da igreja, elas são voluntárias para ficar de babá final de semana para os casais, ficar com os filhos, né, as crianças ali, para os casais namorar. Por quê? Porque o casal casa, né, aí namora e tal, aí vem o bebê. Aí vem o bebê, eles param de namorar, porque agora até a criança, não tem como sair só os dois, né, e tal, e às vezes não tem família para deixar a criança. Então as irmãs da igreja criaram um ministério ali para cuidar das crianças ali no final de semana, né, sem cobrar nada, para os casais sair, namorar, né, ali, e isso, os casamentos da igreja foram ficando cada vez mais fortalecidos, né, porque os casais conseguiram ter momentos juntos novamente ali, naquela situação. Uns não têm dinheiro para, às vezes, pagar uma babá. Então, amados, cada um de nós tem um talento que nós podemos usar na igreja, e isso é ser submisso, né? Então, a Bíblia também fala assim, olha, quando há insubmissão na igreja, certo? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,14: admoestai os insubordinados. Então as pessoas insubordinadas, eles têm que ser repreendidos, exortados, com amor, sim, mas eles têm que entender que eles estão errados, certo? Aqui tem uma pergunta que diz assim: por que as pessoas têm dificuldade em honrar a autoridade do líder? O que vocês acham? Por
que as pessoas têm dificuldade de honrar a autoridade dos líderes? O que vocês acham? Na opinião de vocês, por que as pessoas têm dificuldade em submeter a autoridade dos seus líderes? Justiça própria. Essa questão de divergir, às vezes divergência de ideias. Muito bem, o que mais? Inveja, isso tem isso também. O que é, meu irmão? Egocentrismo, isso, tudo bem. Tudo isso que vocês falaram é correto, é isso aí mesmo. Né? Então, muitas pessoas, né, eles julgam que o líder, ele tem dentro dele um padrão. Não, na minha cabeça, o padrão de liderança é tal. E às vezes você tem um líder que ele não está dentro daquele padrão que você imagina que tem que ter. Então você tem dificuldade de submeter aquilo ali. Né? Então, Deus, como eu já falei muitas vezes, Ele manda uma mensagem certa, mas num pacote que você não gosta, né? E aí a gente tem dificuldade em reconhecer que aquele líder é um instrumento de Deus para as nossas vidas. Eu lembro que uma vez eu frequentei uma igreja, e ali era uma igreja que trabalhava com discipulado 1 a 1. Aí tinha um irmão que chegou no pastor e falou: pastor, eu não quero ser discipulado pelo fulano não, porque meu discipulador não, nós não estamos dando certo, tá? O Deus está batendo, eu quero que você escolha um outro discipulador para mim. Aí o pastor falou assim: não, meu irmão, vamos fazer diferente, você vai escolher um discipulador para você, não vai ser eu não. Quem que é o líder aqui da igreja que você mais se identifica? Ele falou assim: o que eu mais me identifico, vamos supor, é com Mira. Então tá bom. E quem que é o líder da igreja que você menos se identifica? O que eu menos me identifico é com o João Paulo. Então tá bom. Então a partir de hoje você vai ser discipulado pelo João Paulo. Não, mas eu não me identifico com ele, porque quero isso aqui. Ele falou assim: eu sei, mas ele vai ser o homem que Deus vai te usar, que Deus vai usar para colocar você no caminho certo. E aquele irmão foi submisso, foi caminhar com o irmão que ele não se identificava. E depois de mais ou menos assim um ano, né? Ele chegou no pastor e falou: pastor, eu estava completamente enganado pela pessoa do João Paulo. Olha, depois eu comecei a caminhar com ele, eu comecei a perceber que ele é um homem de Deus. Como ele me ajudou, como ele foi dentro da minha vida. E só falava coisas boas do irmão. Por quê? Porque eu só conhecia ele de longe, não caminhou com ele, não andou com ele. E aí o pastor falou assim: eu tinha certeza que você ia falar isso, porque você só conhecia ele de longe, nunca caminhou com ele, né? Então, agora que você sabe quem que é ele, agora você vai honrá-lo e admirá-lo muito mais. Então, queridos, muitas vezes as pessoas são assim, né? Às vezes elas vão com a cara de alguém, e esse alguém é levantado como líder, e essas pessoas têm dificuldade de se submeter. Um outro... Exatamente, é isso aí que o João Paulo falou. Então, o diabo coloca no seu coração resistência contra a pessoa, essa pessoa vira líder, certo? E essa pessoa vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Então o diabo sabia disso. Aí coloca a barreira para quê? Para você não receber a bênção que Deus tem para você, certo? Outro motivo porque as pessoas têm dificuldade, né, em submeter à liderança é porque eles julgam que honrar um líder é algo indigno, né? Tem gente que acha que não, eu tenho que honrar a Deus, né? Eu já vi essa frase várias vezes, né? Eu tenho que honrar a Deus, não é os homens não. Irmãos, a forma como Deus escolheu liderar o seu povo foi através de homens. Você pode ver na Bíblia aí, ó, a conversa paralela. Vocês podem ver na Bíblia aí, queridos, que do começo ao fim, na palavra de Deus, toda a liderança que Deus exerceu foi através de homens que Ele levantou. Não é assim que está na Bíblia? Esse é o modelo de liderança bíblico, né? Em nenhum momento Deus vem pessoalmente e vai liderar a gente, ou manda um anjo para liderar a gente, não. Deus levanta pessoas, coloca autoridade nessas pessoas, para que essas pessoas sejam representantes de Deus aqui nessa terra.
do começo ao fim. Esse é o modelo de liderança que Deus colocou aqui nessa terra. Então, muitas vezes, né, as pessoas têm dificuldade em ver que aquela pessoa ali, fulano não é digno, né? E quem é digno? Ninguém é digno, né? Só Jesus é digno. Amém? Um outro motivo, né, pelo qual as pessoas têm dificuldade de se submeter aos seus líderes é porque tem pessoas que se julgam superior aos seus líderes, certo? Então, amados, a minha avó, ela era semi-analfabeta, ela sabia ler e escrever muito mal, e eu tenho um tio, filho dela, que ele tinha curso superior, mas mesmo meu tio sendo mais estudado que a minha avó, eu nunca vi ele respeitando ela, porque mesmo ele tendo mais conhecimento, estudado mais, ela ainda era mãe dele. Entenderam a diferença de qualificação e autoridade? Muitas vezes Deus coloca pessoas acima de nós que são menos qualificadas. Às vezes você pensa assim, não, mas eu tenho mais capacidade, eu tenho mais qualificação, eu tenho mais estudo, tenho mais conhecimento, mais diploma. Sim, é verdade, mas Deus colocou foi ele como líder. Quem foi o homem que Deus levantou para ser o líder dos apóstolos depois que Jesus morreu? Quem foi? Pedro era um pescador analfabeto. Jesus não levantou Paulo, que era um fariseu, estudado, falava várias línguas, né? Um erudito. Paulo foi o homem de Deus, mas não foi o líder da igreja. O líder da igreja era Pedro, um pescador, né? E a Bíblia fala que muitos sacerdotes, mestres da lei, se converteram quando a igreja começou. E esses homens, eles eram discípulos de Pedro. Então Jesus deixou aqui como líder da igreja um homem analfabeto, um homem simples, um pescador. As cartas de que Pedro escreveu, na verdade ele não escreveu, ele citou. Quem escreveu foi João Paulo, foi Marcos, que escreveu ali as cartas dele. Então, amados, Deus muitas vezes faz assim, ele coloca pessoas que às vezes é para testar mesmo, né, o seu ego, o seu eu, certo? Para ver se realmente muitos de vocês hoje são jovens, vocês vão estudar, vão fazer faculdade, alguns vão fazer mestrado, doutorado, mas Deus vai colocar muitas vezes sobre vocês pessoas muito menos preparadas intelectualmente para liderar vocês, para tratar o seu ego, o seu caráter. Amém? Glória a Deus. Honra significa apreciação, estima, respeito e reconhecimento. Não é bem uma questão de sentimento, como tentam justificar muitos dizendo: o meu santo não bateu com o dele, ou não combinamos muito. Primeiramente, aquele que habita em nós é o Espírito Santo, e ele não faz acepção de pessoas. Deus não ordena sentimentos, mas ordena a pensarmos e agirmos de determinada forma. Então, quando você decide ser submisso, quando você decide honrar, Deus vai honrar você também. Amém? Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 26. Mateus 20, 26. Diz assim: não será assim entre vocês, Jesus falando. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, Deus. Então, por que Jesus, falou isso? Queridos, várias vezes, os apóstolos, eles ficavam disputando quem era o maior, quem era o mais importante. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho engraçado, diz que Jesus estava numa viagem com os seus discípulos, e no caminho eles vinham discutindo quem era o mais importante. Vocês já leram isso? E aí, quando chegaram no final da viagem, a gente pergunta assim: o que vocês estavam discutindo na viagem?
Imagina, tanto que eles ficou sem graça, né? Ele falou, não, Jesus estava só comentando assim o jogo de ontem, né? Não, o Flamengo perdeu lá, tentou empatar e tal, né? Não, que nós estávamos comentando, né? Não, estava calor, mas como choveu e tal. Eu imaginei tudo sem graça, disfarçando, né? Mas Jesus já sabia a resposta, né? Então, aí Jesus começa a falar essas palavras como essa aqui. Olha, eu sei que vocês estavam conversando, né? Vocês estavam conversando para ver quem que era o mais importante. Mas eu vou falar para você, você quer ser o mais importante? Ó, lá fora, né, os mais importantes são os reis, os nobres, mas na minha igreja não vai ser assim. O mais importante não é para ser servido, o mais importante é o que serve. Se você tem um cargo, é para você servir. Se você tem um título, é para você servir. Aleluia. Não é para você falar assim, eu sou o fulano, o ciclano. Não, irmão, isso é besteira. Nós estamos aqui para servir aos outros. O que eu sei fazer é ensinar. Eu estou fazendo aqui, eu estou servindo os irmãos, é ensinando o que eu sei. Entendeu? Então, o seu dom, você vai descobrir qual que é. Você vai servir a igreja. É assim que a gente vai ser importante no reino de Deus. É servir uns aos outros. Amém? Você vai falar, amém? Amém. Então, amados, um exemplo, né, de insubmissão foi um exemplo lá de Cã. Vamos para Gênesis capítulo 9. Versículo 20, olha só a consequência de uma insubmissão. Gênesis 9, 20 diz assim: Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula lhe havia feito e disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, esse episódio aqui aconteceu depois do dilúvio, né? Então, estava lá Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, eles desceram da arca. A Bíblia fala que Noé, né, plantou uma vinha, fez o vinho, ficou bêbado. Então, Noé ficou bêbado, às vezes sentiu calor, entrou para sua tenda, tirou a roupa e ficou lá deitado nu. Então, naquela época, era uma desonra o filho ver a nudez do pai. Cã, né, às vezes chegou do campo ali e tal, procurou o pai, não achou, falou: será que eu vou de meu pai, né, tal. Na hora que ele entrou na tenda, viu o pai nu. Então, ele correu lá com os irmãos e falou assim: olha lá, vem cá para você ver o papai pelado, sem vergonha, está lá, ó. Mamada, rapaz, parecendo um cachaço lá, ó, despido. E os irmãos falaram assim: Cã, você é doido, rapaz, não pode falar direito do nosso pai. Não, vai lá pra você ver, tá todo tempo lá, parecendo um cachaço lá, desmaiado. E aí ele falou: rapaz, não fala isso não, nosso pai. Jafé, vamos lá, vamos pegar essa capa, a capa do pai me cobrir. Ele foi lá, pegou, cobriu. E aí Noé acordou e falou assim: essa capa aqui, deixa ela lá fora, como é que eu vim parar aqui? Né? Alguém me viu? Alguém me cobriu? Será que foi minha nora? Não é possível que eu passar vergonha dessa. Aí nós chegou lá, perguntou para os filhos. Aí o filho falou: não, pai, sabe o que é? Que eu estava lá, desmaiado. E aí Cã viu, né, ele veio falar com a gente. E a gente foi lá cobriu e falou assim: Cã não me cobriu. Cã contou para vocês que eu estava pelado. Como é que ele fez isso? Ele expôs a minha nudez, né? E ele se sentiu desonrado. E ele amaldiçoou o filho dele, Cã. Certo? E essa maldição se cumpriu quando? Quando os hebreus invadiram Canaã. Canaã é a terra dos filhos de Cã, o descendente de Cã. Certo? Então, qual foi a maldição de Noé sobre aquele filho? Olha, versículo 24: Maldito seja Canaã, escravos de escravos será para seus irmãos. Quando os judeus invadiram Canaã, eles estavam vindo da onde? Do Egito. E eles eram o que lá no Egito? Escravos. Então eles invadiram a terra,
mataram alguns e escravizaram outros. Então os descendentes de Cã que sobreviveram viraram escravos de escravos. Certo? Olha como é sério essa questão da honra, irmãos. Entendeu? Certinho. E olha só o que o Noé fala para os seus outros filhos. Bendito seja o Deus de Sem. Sem é o que deu origem aos judeus, né? Você quer ver? Um dos nomes dos judeus é semitas, certo? Porque eles são descendentes de Sem, desse filho de Noé. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, versículo 26. E Canaã seja seu escravo. Então, os cananeus foram escravos dos semitas, dos judeus. 27. Aí Abeno sobre Jafé. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja seus escravos. Então, Noé abençoou Jafé. Segundo os historiadores, Jafé é que deu origem aos povos europeus, que são os povos mais ricos da terra, certo? Porque receberam a bênção aqui, do Pai. Então, olha como é importante a autoridade aqui abençoando, a autoridade amaldiçoando, certo? Olha como é importante. Deus deixou isso aqui registrado na Bíblia para que nós venhamos aprender sobre submissão, certo? Sobre a autoridade. E para concluir, nós vamos falar aqui rapidinho sobre sinais de uma pessoa submissa, certo? Então, nós já aprendemos que submissão, ela tem 3 características. Diga assim: submissão tem alegria, submissão é imediata, alegria, imediata e esqueci a terceira, e restrita. Obrigado, ganhou um ponto, amém. E restrita, imediata e com alegria, amém. Então, amados, na Bíblia, né, Deus chama a atenção para pessoas que não buscaram glórias para si, mas que Deus honrou essas pessoas, certo? Porque foram submissos. Moisés, certo? Então Moisés, quando Deus chamou ele para ir voltar lá no Egito libertar o povo, ele foi submisso a Deus. Deus honrou Moisés, certo? Nós vemos Arão, o irmão de Moisés, que ele foi muitas vezes o instrumento de Deus ali para ajudar Moisés, para ser um braço direito de Moisés ali na libertação. Deus honrou Arão. Toda a linhagem sacerdotal de Israel vem da onde? Vem de Arão. Então, lá em Israel tinha 12 tribos, certo? Lembra disso? O povo de Israel começou com 12 tribos, que eram 12 filhos de Jacó. Lembra disso? Certo? Essas 12 tribos, ao longo da história, eles se perderam. Hoje em dia os judeus não sabem mais assim ao certo quem é de qual tribo. A única tribo que eles conseguem rastrear até hoje é a tribo dos descendentes de Arão, que é a tribo dos levitas. Porque quando Israel foi espalhado pelo mundo, eles criaram um sobrenome para os levitas: Cohen. C-O-H-E-N, Cohen. Todo judeu que tem sobrenome Cohen, ele é da tribo de Levi, certo? Então os judeus conseguem separar lá quem é levita e quem não é, né? Quem tem o sobrenome Cohen. Então as outras tribos eles não fizeram isso foi se perdendo, né, ao longo da história. Então até isso Deus honrou Arão. Os descendentes deles podem ser rastreados até hoje, certo? Então nós vemos a submissão, Deus levantando homens como Abraão. Deus falou assim: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ele ia. Ele já estava idoso ali, pegou as suas coisas e foi sem rumo, né? No caminho Deus foi mostrando as coisas para ele, certo? Podemos citar aqui Davi, né? Deus chamou ele também, ungiu ele como rei, ele submeteu. Os apóstolos, né, foram chamados por Jesus, e os apóstolos foram chamados para sofrer e para morrer pelo Evangelho, e eles deram sua vida pelo Evangelho, certo? Então, nós entendemos que a submissão é quando nós decidimos, né, submeter às autoridades que Deus colocou nessa terra. Nós decidimos servir a Deus, decidimos servir a casa do Senhor e com alegria, né? Como eu já disse aqui lá no Salmo 100, fala: servir ao Senhor com alegria. Amém? Então, amados,
Para concluir a sala de hoje, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Amém? Então, queridos, que vocês possam ser cada dia mais homens e mulheres de Deus, exercendo a submissão. Se Deus te der uma autoridade, você exerce essa autoridade com sabedoria, com humildade, sempre pronto a servir o povo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pode falar. O exemplo de Acã também foi. Foi, né? Acã, ele era o povo recebeu a ordem, né? Que era para atacar ali Jericó e não era para pegar nada. E ele foi insubmisso e rebelde, né? Ele viu uma capa ali bonita, viu um pouquinho de coisas preciosas ali, valorosas, e ele pegou para ele, né? E qual foi a consequência do pecado de Acã? Morreu. Certo? Foi apedrejado. Entendeu? Então, nós temos. E por causa dele, Israel ainda perdeu a batalha e vários homens foram mortos, né? Por causa da rebeldia daquele homem. Por isso que muitas vezes as pessoas perdem as batalhas da vida, porque elas não são submissas. Irmão, se tem uma coisa que eu particularmente sou grilado, é falar mal de líder, qualquer líder, entendeu? Então, já lá em casa a turma já sabe, né? É proibido falar mal de líder perto de mim. Nenhum tipo de líder, nem político, ninguém, eu não aceito, né? Isso aí vai contra a minha natureza, porque eu quero viver o que a palavra de Deus diz. Se a gente não puder falar bem, então ore para aquela pessoa que ele, mas ele errou, é problema dele com Deus, certo? Da nossa boca não deve sair maldição, só palavra de Deus. Amém, amados?